Bom dia, bom dia, imparáveis. Tudo bem com vocês? Bora para mais um dia? Nosso, Bom no- dia, Nosso nono dia do desafio de Provérbios. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sabedoria, né? O convite da sabedoria e da insensatez. Aqui, do versículo 1 até o 3, a gente vai começar falando sobre a casa da sabedoria. Bora começar então. A casa da sabedoria. Fala assim, ó, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo, né? Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de incenso, ela diz, e a gente vai continuar daqui a pouco. Mas nesse início aqui, a sabedoria ela é representada como uma anfitriã diligente, né, que construiu uma casa sólida e bela e linda, sustentada por 7 colunas. Então, essas colunas elas simbolizam a perfeição, a estabilidade, a suficiência, tudo isso da sabedoria divina, né? Então, essa preparação, esse banquete, ele representa a abundância, a generosidade da sabedoria, e ela está sempre pronta a oferecer o sustento, a satisfação espiritual para todos aqueles que buscam. E a gente viu nas aulas anteriores ali sobre a questão de buscar a sabedoria, né? A gente tem que pedir ela para Deus, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar na busca, né? Não é só fazer um pedido e achando que Deus é um gênio da lâmpada que vai aparecer para você e vai falar assim, a partir de agora você tem direito a 3 pedidos, né? Não é desse jeito. É uma busca, ela é contínua, ela é constante. Então, sempre, ela vai estar sempre pronta para poder oferecer esse sustento, essa satisfação espiritual, né? Desde que a gente busque ela. Então, ao enviar servas para convidar as pessoas, a sabedoria ela está demonstrando que ela é acessível e que ela é inclusiva, chamando-os todos para participarem do banquete, né? Chamando todos para participarem da sua mesa. Então, isso mostra a benevolência de Deus, né? E aqui ela reforça o que nós falamos na aula anterior sobre a questão da sabedoria ser uma pessoa, né? E aí ela é multiforme também, né? E ela está acessível, ela está disponível. Como a gente viu na aula passada, ela está clamando, né? Clamando por quem possa atender esse chamado, né? E aí do versículo 4 até o 6, ela continua com esse convite ali para a gente, né? E olha só, a gente talvez você nunca tinha olhado por esse lado o livro de Provérbios, né? Com tanta riqueza de detalhe, com tantas questões relacionadas à sabedoria, te chamando, te incentivando a buscá-la, né? E aí o versículo 4 continua, né? Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai o insensato e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então, aqui a sabedoria, ela continua fazendo esse convite, ela direciona esse convite aí aos inexperientes, né? Aquelas pessoas que ainda não a têm, ainda não a possuem, e que a gente possa, né, que a gente possa estar aprendendo e que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. E a gente consegue fazer isso através do acesso à sabedoria. E aí ela traz a questão do vinho, né, da comida, e eles simbolizam o sustento espiritual, eles simbolizam a alegria que vem da sabedoria, que vem desse relacionamento com Deus, que vem desse acesso espiritual, divino, né, celestial. Então, quando ela convida a gente para abandonar essa insensatez, isso significa rejeitar a ignorância, rejeitar os caminhos enganosos que o mundo nos oferece, né? E hoje é muito mais fácil a gente fazer aquilo que é errado do que a gente fazer aquilo que é certo. O nosso corpo, né, essa matéria aqui, ela tende a fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que é enganoso. Então,
o resultado, né? A sabedoria traz ali como resultado é a vida, a existência plena, guiada pelo entendimento de vida, uma vida plena, uma vida abundante. Ela faz esse chamado, ela faz essa oferta de transformação como um apelo para a gente escolher uma vida é, abundante, plena, né, guiada ou direcionada por aquilo que é divino, por aquilo que é celestial, em vez da destruição. E ela coloca sempre essas duas partes, né? Olha, você tem escolha. Eu estou te mostrando que tem um caminho aqui, que é o caminho da sabedoria, que é o caminho que vai fazer com que você se desvie do mal. Mas se você não vir, se você não escolher esse caminho, né, existe um outro caminho que vai te levar para essas e essas consequências. Então a Bíblia ela é bem clara, né, que a gente é livre para poder escolher o caminho, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas existe um caminho bom e o caminho mau. E quando a gente escolhe o caminho bom, a gente colhe frutos bons, né, consequências daquele caminho bom. Quando nós escolhemos o caminho mau, nós temos consequência pela escolha do caminho mau. E a busca da sabedoria faz com que a gente tenha esse discernimento, né, para buscar o caminho bom. Isso que é legal, né, desses ensinamentos de Provérbios. Do versículo 7 até o 9, fala sobre respostas e correção. Do 7 até o 9. Fala assim, ó. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. Eu gosto muito dessas passagens aqui, ou dessa passagem, né? Porque traz essa reação, essa correção que acaba revelando, né, o caráter da pessoa. E aí ela fala também que os zombadores e ímpios, eles rejeitam a repreensão. Muitas vezes respondendo com hostilidade, com agressão. O sábio já não. O sábio, ele escolhe a gratidão. Ele usa isso como uma oportunidade de crescimento. Então, a sabedoria, ela nos ensina a discernir quando corrigir alguém, sabendo que nem todos estão prontos para correção. Nem todos. A gente vê isso pelos próprios filhos, né? Quando você tem filhos, um geralmente é de uma forma, o outro é de outra, um de repente aceita de boa, o outro não aceita. Algumas pessoas, alguns amigos, às vezes aceitam, outros não. Então, ao mesmo tempo que nós somos incentivados a cultivar essa postura de humildade, né? Ela nos repreende. E aí que é o grande diferencial, porque na repreensão é que você sabe quem são as pessoas. E aí ali ela fala assim que o sábio, ele vai agradecer, ele vai aprender e ele vai crescer com a repreensão. O ímpio não. O ímpio ele vai ficar bravo. O ímpio ele vai ficar irado, ele não gosta da correção, porque ele acha que ele sempre está certo. Ele acha que ele sabe tudo, que ele faz tudo e é tudo ele, é sobre ele. E muitas vezes ele vai ficar bravo. Claro, né? Esse texto ele também traz a questão de como repreender. Porque não é o que você fala, é como você fala. Você pode falar a mesma coisa de forma diferentes e ter reações diferentes. A Bíblia ela fala que a mulher sábia edifica o lar, edifica a casa. Né? Por quê? Porque a mulher ela consegue lidar com as palavras, enxergar a situação de uma forma diferente, enquanto o homem ele consegue enxergar mais de uma forma geral, né? De uma forma de liderança, que esse é o papel do homem dentro de casa, do marido, né? De sacerdote do lar, e muitas vezes ele não enxerga coisas que a mulher enxerga, de bastidores, de as coisas menores, né? E a mulher, ela com sabedoria, ela consegue colocar aquilo, ela consegue ajudar o marido, ela consegue ser aquela companheira, cuidar do lar, dar um jeito nos filhos, né? Dar o jeitinho dela de conseguir as coisas ali também. Por isso que a mulher sábia edifica a casa. Da mesma forma é nessa questão da repreensão. Às vezes a gente tem que saber como repreender o filho, como repreender
é um discípulo, alguém que está próximo da gente, um amigo, né? E aí a gente precisa dar sabedoria para fazer essa repreensão, mas aquele que é sábio sabe ouvir a repreensão e sabe aprender com aquilo e crescer com aquilo. Enquanto o insensato, enquanto o ímpio, ele já fica bravo com essa repreensão, porque para ele sempre vai estar certo. E quem é você para poder me ensinar alguma coisa? Quem é você para falar que eu estou errado? Né? O ímpio ele vai sempre pensar dessa forma. Então, você que está buscando a sabedoria, entenda que sempre que alguém for te corrigir, né, é, observe o que, que você pode fazer daquilo ali. Eu já fiz várias vezes. Teve pessoas que entraram em contato comigo, falaram algumas coisas, eu olhei, eu peguei, reti, né, o que a pessoa falou. Não, obrigado pelo seu feedback, obrigado pela sua correção. E aí eu coloquei no papel para ver se fazia sentido o que a pessoa estava falando. E algumas coisas que a pessoa estava falando realmente fazia sentido. E aí eu fui e peguei e fiz mudança em cima daquilo que fazia sentido. E aquilo que eu vi que não fazia sentido, eu simplesmente descartei, eu simplesmente ignorei. Mas eu não fiquei bravo com a pessoa, e a pessoa até falou assim, ah, não vai ficar bravo comigo e tal. Eu falei, de forma nenhuma, porque eu entendi que a sabedoria ela vem através da repreensão e às vezes a gente não está observando tudo ao nosso redor, né? E quando chega alguém para pontuar, né? Hoje em dia a gente chama de feedback, né? Mas é de trazer essa repreensão e esses são pontos importantes, né? Por isso que eu falo que é bom a gente ter os sábios, né? Os conselheiros para que a gente possa tomar conselhos, né? E esses conselhos podem nos ajudar a ajustar essa direção, esse caminho. Então, esse é um segredo para quem está buscando a sabedoria de aprender a lidar com a repreensão. Não fique bravo quando você for repreendido. Eu faço isso dentro das mentorias, né? A gente não pega, não fica passando a mão na cabeça. Não, a gente vai falar a verdade. E às vezes vai doer. Mas o que que você vai fazer com aquela verdade? O que que você vai fazer com aquele confronto? Porque o meu papel aqui é confrontar, é extrair o melhor resultado daquela pessoa que eu tô conduzindo, né? E aí isso envolve confronto. E a sabedoria vai entrar nesse momento de confronto. Porque não é com a pessoa que eu tenho que ficar bravo, eu tenho que ficar bravo com a minha situação. Porque se alguém está vendo aquilo, está me corrigindo, eu tenho que aprender com aquilo e crescer com aquilo. E essa é a instrução que traz essa parte aqui de Provérbios, esses versículos, né? E aí ele traz também o fundamento da sabedoria, que vai do 10 até o 12, que fala assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te aumentarão. Se fores sábios, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Então, ele traz aqui que a base de toda sabedoria verdadeira é o temor do Senhor, é o temor de Deus. É uma reverência profunda que leva à obediência, que leva à submissão, que leva à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse relacionamento com Deus, ele traz um entendimento, ele traz uma direção para toda a nossa vida. A sabedoria, ela impacta diretamente na qualidade, na duração da nossa vida, né? Os dias prolongados. Enquanto a zombaria, a rebeldia, né, elas vão contra Deus e elas trazem consequências inevitáveis. Então, cada escolha feita, ela reflete a nossa resposta ao chamado da sabedoria ou da insensatez. Então, ou você é sábio, ou você é insensato. E aí, do versículo 13 até o 18, ele fala sobre o banquete da insensatez, né? Porque o contrário da sabedoria é a insensatez. Do 13 até o 18, fala assim, ó. A mulher louca é alvossoradora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz: As águas roubadas são doce, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno.
Então, Salomão ele traz aqui a insensatez, né, como a sabedoria, tanto a insensatez quanto a sabedoria, elas fazem o convite, mas a insensatez é indisciplinada, ela é atrevida, ela é vazia de conhecimento. O convite da insensatez é um convite enganoso, é um convite oferecendo prazeres momentâneos, prazeres ilícitos, que vão levar a gente à destruição. E a gente tende aquilo que é gostoso, aquilo que é momentâneo, aquilo que é proibido muitas vezes. E ela até fala ali, né, que a água roubada e o pão escondido, eles representam essa tentação do pecado. Ah, mas quando é proibido é mais gostoso, né? Não é assim que geralmente fala? Ah, quando é proibido é mais gostoso. E isso pode parecer atraente, mas as consequências disso elas são devastadoras, muitas vezes são irreversíveis, você vai carregar isso para sempre. Pode arrebentar a sua vida, você pode entrar numa depressão, você pode tirar a própria vida, inclusive. Várias pessoas já fizeram isso. Então, aqueles que aceitam esse convite da insensatez, eles caminham na direção da morte espiritual. Eles caminham para um caminho que não tem volta. E não tem como. E aí vem esse convite, tanto da sabedoria quanto da insensatez. Da mesma forma que a sabedoria está clamando por aqueles que estão buscando, né? A insensatez ela está ali também oferecendo esses prazeres momentâneos, né? Essa satisfação imediata, mas vai te levar para um caminho sem volta, para um caminho de ruína, para um caminho e muitas pessoas estão dando ouvido para a insensatez em vez da sabedoria. Então, a gente precisa fazer melhor as nossas escolhas. Se você não estiver dando ouvido hoje para a sabedoria, se você não estiver buscando a sabedoria, e a gente viu o segredo ali para buscar a sabedoria, que é o temor do Senhor, se você não estiver dando ouvido para Deus, para os caminhos que são corretos, para os caminhos desviando, né, do mau caminho, desviando daquele caminho tortuoso que te convida o tempo todo, você vai estar dando ouvido para a insensatez, você vai estar se rendendo nessa direção, nesse caminho, e isso pode estar atrapalhando a sua vida, né, o seu processo, pode estar te levando para uma morte tanto física quanto uma morte espiritual. Por isso que é interessante a gente buscar esse caminho, buscar essa direção. E aí a gente pode observar e não é algo religioso, né? Você parou para ver o livro de Provérbios? Ele não é um livro religioso. Não é um livro que está falando de doutrina, não é um livro que está falando de, de, de placa, né? De alguma coisa que remete para a religião em si. Ele está trazendo advertências de conduta, de moral, de do dia a dia, né? Do que a gente passa no nosso dia a dia. E todos nós passamos por esses momentos de tentação, por esses momentos de prazeres momentâneos, né? De coisas que são oferecidas para a gente. Né? E isso não é só na parte sexual, tá? Não é só na parte, em todas as áreas. Às vezes na parte financeira também vai vir tentações para você fazer aquilo que é errado, para você enganar as pessoas, para você passar os outros para trás, para você poder se beneficiar de alguma coisa. Você pode ver que o tempo todo nós estamos sendo tentados em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente acha que as tentações, né, elas são só carnais, são só do desejo da carne ali, da vontade sexual. E não é só isso. Essa tentação ali da carne, esse oferecimento das coisas momentâneas, das coisas prazerosas, é naquela área que você está mais vulnerável. Então, se você gosta, por exemplo, você quer conseguir fazer uma grana de qualquer jeito, geralmente vai vir nessa situação ali, porque às vezes na parte sexual você é firme, você é convicto naquilo que você faz, você falou, não, decidiu ser fiel e você não vai ser tentado naquilo ali, porque não adianta, ali você não vai ceder, você já está convicto. Então, a insensatez vai buscar outra área da sua vida e nessa área que você estava vulnerável é onde ela vai agir para poder tirar você da direção e levar você para um caminho de destruição, porque ela não precisa te atacar em todas as áreas, ela só precisa de uma área, ela só precisa de uma brecha, ela só precisa de uma vulnerabilidade sua, de uma cedição, né? De você ceder apenas uma coisa para ela entrar e trazer a destruição. Por isso que é difícil.
a gente fazer essa escolha. Por isso que muitas pessoas hoje não querem fazer uma escolha, né? Por isso que as pessoas querem hoje ser simpatizantes, né? Ah, então eu vou seguir daqui, né? Olhando, eu vou seguir daqui só escutando os ensinamentos ali, aí eu pego aquilo que eu quero, que eu sei que é bom, mas aquilo que é de repreensão, aquilo que é de correção, aquilo que fala que eu preciso mudar, isso daí eu deixo para lá, tá? Eu vou seguir do meu jeito, da minha forma. Aquilo que é bom eu quero pegar. Aquilo que eu não gostei, aquilo que me confrontou, eu deixo de lado e eu continuo fazendo aquilo que eu quero. E não é isso que esse livro de Provérbios traz. Ele traz a repreensão, ele traz a disciplina, ele traz a correção, ele traz esses ensinamentos para que a gente possa ter uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida que possa agradar a Deus. E aí, volto a dizer, né, ele não depende da religião, ele não depende da religiosidade, embora tenha pontos positivos e que seja muito importante, que não é o assunto aqui da nossa aula, que a gente pode conversar no particular depois. Mas ela traz essa repreensão e essa repreensão ela precisa da nossa avaliação, né, sobre o nosso caminho, sobre onde a gente está percorrendo, sobre o que a gente está fazendo. Por isso esse desafio, né? E nesse desafio tem várias tarefas que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E é necessário a gente abrir mão. E é difícil, né, Felipe, a gente abrir mão das coisas, né? É difícil, né, Maria Antônia, a gente abrir mão das coisas, né? É difícil a gente deixar coisas para trás, não é? Angélica, Carmelina, Jéssica. É difícil. Não é fácil. Assim como não é fácil a gente estar aqui todos os dias estudando, buscando esse entendimento. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você acha que tem dia que eu quero estar aqui? Tem dia que eu não quero estar aqui. Hoje, por exemplo, eu queria dormir até mais tarde. Mas se eu não forçar, se eu não criar esses desafios assim, se a gente não estudar, se a gente não buscar, se a gente não passar o conhecimento daquilo que a gente está tendo, a gente vai ceder. Nós vamos nos tornar insensatos. Nós vamos buscar os prazeres momentâneos. Nós vamos buscar aquilo que vai nos satisfazer agora, hoje. Então, por isso que é difícil esse caminho, mas é difícil porque requer renúncia o tempo todo, né? E a gente precisa renunciar o tempo todo. São pontos importantes que faz parte desse processo, dessa caminhada. Então, só para a gente finalizar, antes da gente abrir o nosso bate-papo, quero deixar aqui as tarefas de hoje para vocês. Então, a primeira tarefa aqui é você ler novamente o livro de Provérbios, identificar quais áreas da sua vida você tem respondido ao convite da sabedoria e quais áreas da sua vida você tem sido atraído pela insensatez, tá? É uma reflexão. Quais áreas você está atendendo o convite da sabedoria e quais está sendo atraído pela insensatez. Aí depois você vai fazer o quê? Escrever um compromisso de abandonar um hábito ou uma atitude que reflete a insensatez. Depois que você identificar isso, você vai escolher pelo menos um hábito ali que reflete a insensatez e vai abandonar ele pedindo sabedoria a Deus em oração. Você vai colocar em oração e falar: Deus, eu preciso da sua ajuda para abandonar esse hábito de insensatez. E, né, de prático aí também, você vai memorizar Provérbios 9, 10 e meditar nele ao longo da semana aí, refletindo sobre como o temor do Senhor pode impactar as suas decisões, tá? São atividades práticas aí para a gente poder crescer e desenvolver dentro desse desafio de provérbios. Beleza? Perguntas, dúvidas, compartilhamentos, falem agora ou cale-se até a próxima aula. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Comigo ainda tá, não sei se com nobres colegas também estão acontecendo. Estou sendo muito confrontada com esse estudo de provérbios. Muito mesmo. Que Tem bom. horas que eu, tem horas que eu me pego assim e falo, Maria, você está fazendo errado, Maria, você está fazendo errado, Maria, você está fazendo errado. Agora, imagina se você tivesse esse entendimento há 5 anos atrás, há 10 anos atrás.
né? Dessa forma, detalhada, né? O quanto você já não teria corrigido. Só que nunca é tarde, né? Tudo tem o seu tempo. Então, chegou o momento de vocês acessarem essas informações aqui do livro de Provérbios, né? E é a hora de fazer as mudanças. O confronto vem? Claro que vem. A gente está acostumado com uma vida que a gente estava levando ali, achando que estava tudo certo, beleza. Só que, na verdade, a gente estava sendo seduzido pela insensatez e aí a nossa visão ela estava limitada em relação àquilo que a gente tem direito, àquilo que a gente pode tomar posse. E aí você pode ver que é um processo, né? Começou ali no despertar do GPS, né? Talvez até possa ter começado antes e o GPS foi ali um trampolim, né? Mas alguma coisa foi acontecendo, mas a gente teve aquele processo ali de se retirar por 2 dias, e esse é o ponto importante, e a imersão é legal por causa disso, por causa desse retiro, você sair ali dos seus afazeres e parar para estar sendo ministrado aqueles 2 dias ali, para confronto, para a palavra de direcionamento, né, desse posicionamento que o GPS traz, só que daí não é só ali. Não é só você identificar algumas coisas ali e entender que você precisa mudar. Por isso que eu falo que tem o próximo passo. E aí o próximo passo é o que a gente está fazendo agora, é estudar, é ir para o confronto, é ter que mudar alguns hábitos. Então, se eu quero ter alguns resultados na minha vida, eu preciso ser confrontado, não adianta, eu preciso abandonar o velho hábito, eu preciso deixar coisas que eu vivi lá atrás para trás e começar um novo ciclo, começar uma nova história. Por isso que eu falo de reescrever a sua história, né? Eu preciso fazer coisas novas, fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes. Então, eu preciso tirar essa escama dos meus olhos, né? Deixar a insensatez de lado e acessar a sabedoria. E aí, quando você começar a acessar de fato mesmo a sabedoria, porque agora talvez você está na fase de mudança, de confronto, mas quando você começar a acessar a sabedoria mesmo, você não faz ideia de onde você pode chegar. É o que eu falo no livro O Poder Está em Nós. Esse poder, ele está em você. Você só não está acessando ainda. Aquelas coisas que você deseja, aquelas coisas que você quer, todas elas já foram liberadas. Deus já falou assim, ó, está disponível. Agora você só precisa encontrar o caminho. Você só precisa saber como acessar. A tua conta bancária, ela já está com aquele valor que você sabe que vai ser importante para você. Mas ainda não manifestou, você só não encontrou ainda essa conta. Você só não encontrou esse caminho da prosperidade ainda. Você só não encontrou esse caminho da sabedoria. Você só não encontrou esse caminho do propósito ainda. Mas você está caminhando para esse caminho. A sabedoria é um segredo importante nesse processo. De buscar essa sabedoria e de encontrar coisas que você não encontrou. É a mesma coisa que você está andando, né, pelo caminho ali que você traçou, e agora você vai começar a encontrar o ouro, vai começar a encontrar riqueza, porque você já encontrou a sabedoria. E a sabedoria vai te proporcionar coisas que você não imaginava. Então, por isso que é gostoso a gente estar aqui nesse bate-papo, buscando esse crescimento, buscando essa sabedoria. E eu volto a dizer, né? Talvez seja até repetitivo para vocês, mas o livro de Provérbios, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Ele é um livro de crescimento, ele é um livro de desenvolvimento. E a gente precisa mergulhar nos ensinamentos de Provérbios. É um livro de sabedoria. Ele não está na Bíblia por acaso. Então, você não precisa ser religioso para você ler o livro de Provérbios. Pode falar. Engraçado que, como eu estou fazendo esse estudo com vocês, como eu estou, assim, sendo confrontada e aprendendo muito, a gente quer trazer mais pessoas. O meu desejo, assim, é de trazer mais pessoas. Já convidei, já, tipo, eu tô apaixonado no estudo, né? Tô no Provérbios aqui, e querendo trazer mais pessoas. E às vezes não vai conseguir. Às vezes as pessoas não estão abertas ainda. Às vezes as pessoas não querem mudança. Elas querem o resultado, elas querem colher os frutos. Mas elas não querem ter aquele trabalho de plantar. Elas não querem ter o trabalho de trabalhar, né, para chegar no ponto de colheita. É muito comum hoje em dia. A gente viu aí pela imersão que a gente fez em Antônio João, né? A gente sabe que muitas pessoas, a gente teve muitas inscrições e foi a metade das pessoas que fizeram inscrição. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, mas 2 dias é muito tempo. Pô, se você não pode parar 2 dias para organizar a sua vida, você quer o quê? Você quer o quê?
né? As pessoas não querem hoje parar para resolver, elas querem o resultado, elas querem que alguém resolva para elas. Então, hoje em dia eu entendi muito isso. Isso vem da questão da sabedoria. Quer? Vamos. Não quer? Respeito você, respeito seu tempo, só não cobra que eu fique com você no mesmo ambiente. Não cobra, não adianta, não dá mais. Eu estou buscando a sabedoria, eu estou acessando coisas que eu deveria estar vivendo, né? Então tá tudo certo, é uma escolha sua, a amizade continua, continua, só não vai ser mais a mesma coisa. A gente não vai estar junto nos mesmos ambientes, a gente não vai estar conversando as mesmas coisas, e você vai ver que a conversa não bate. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, nossa, ó, eu tô participando do desafio 31 dias de provérbios, está sendo incrível, né? Nossa, está acontecendo muita coisa na minha vida, e a pessoa vai falar assim, então, a novela ontem, né? Você viu como que aconteceu? E olha, você viu o dólar que subiu? Tipo, não vai bater conversa. Você vai estar falando lá de sabedoria, de crescimento, a pessoa vai estar falando de política, a pessoa vai estar falando mal de alguém, a conversa não vai bater, você vai falar assim, caramba, não tá dando liga esse negócio aqui. O que está acontecendo? Aí, ou você vai ter que conversar na mesma linguagem dela, ou você vai ter que falar assim, ó, beleza, depois eu volto aí, daí você não vai voltar ali. Ou vou ter que ir embora, porque, né, não vai ter como, não bate mais a conversa. Você está conversando aqui, a pessoa está aqui, ó, a conversa ela não se cruza. Quando você estava lá embaixo, na mesma frequência, você era atrativo, por quê? Eu tinha que falar mal de alguém, você estava falando mal de alguém ali, vocês estavam conseguindo. Vamos falar de política, vamos falar de isso daqui. Batia a conversa. Agora não dá, agora você está numa frequência diferente, você está falando sobre crescimento, sobre desenvolvimento, as pessoas não estão entendendo nada que você está falando e ela quer continuar falando ali sobre aquelas coisinhas que não fazem mais sentido para você. Infelizmente, as pessoas vão ficar para trás. É um processo natural. Elas vão falar que você está metida, vão falar que você está ficando rico, que você não olha mais para os pobres. Você vai ouvir tudo isso. Eu já ouvi tudo isso e ainda ouço isso muito, tá? Que eu não dou mais atenção para os pobres, que agora eu estou ficando metido, que não sei o quê. Tá tudo certo, tá tudo normal. Essa conversa não pode chegar até você, tá? É só pedra para tentar te atingir. Mas buscar a sabedoria tem um preço, tá? Tem um preço. Demais? Nada mais?